Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e continuando a aula aí de Conquistando o Enem, a gente vai ver agora os números inteiros. Na aula passada a gente tinha visto as equações, mas para continuar a gente precisa saber fazer as operações com números inteiros, que são os números positivos e negativos, tá bom? Então vamos lá. Os números inteiros a gente representa pelo conjunto Z, tá bom? Então, o conjunto Z representa o conjunto dos números inteiros. E nesse conjunto dos números inteiros, a gente vai ter números positivos e negativos. Então, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante, tá bom? Então, a gente tem aqui ó, a parte dos números negativos, certo? A gente tem aqui a parte dos números positivos. E o zero? O zero, ele é nulo, ele não é nem positivo e nem negativo. A gente pode representar esses números, ou melhor, esse conjunto, através de uma reta, tá bom? Então, para a direita, a gente vai aumentando. Então, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, quanto mais à direita da reta, maior esse número, tá? Então, aqui é maior. Quanto mais à esquerda da reta, menor esse número, tá? Por que isso é importante a gente saber? Porque muitas operações também do dia a dia envolvem números positivos e negativos. Por exemplo, a gente vai num restaurante, tem 100 reais, a conta deu 80, então eu tenho número positivo, 100, número negativo, 80. Saldo bancário, minha conta está negativa em 200 reais, então menos 200. Então, essas operações, elas aparecem sim no dia a dia, principalmente nessa questão financeira, tá bom? Então, vamos lá. Continuando essa parte aqui de maior e menor, então, por exemplo, quem é maior? Então, eu tenho aqui menos 5 e menos 3. Então, se tiver na dúvida, desenha aqui a reta, tá bom? Então, completando aqui a reta, ó, menos 3, menos 4 e menos 5. Quem está mais à esquerda é o menor, então o menos 5 é menor. Então, o menos 3 é maior. Ó, o menos 5 é menor que o menos 3, ou seja, o menos 3 é maior do que 5, tá bom? Então, se eu tiver assim, 11 e 7, tá? Quem está mais à direita? Quem está mais à direita é o 11, então o 11 é maior do que 7, tá? Então, dessa maneira, eu sei quem é o maior e quem é o menor, tá bom? Então, agora, a gente vai ver as operações com os números inteiros. Então, vamos ver as operações de soma e subtração de números inteiros. O que a gente tem que tomar bastante cuidado com as operações de soma e subtração? Os sinais, tá? Então, eu vou passar umas regrinhas aqui que podem ser sempre usadas, tá bom? Então, por exemplo, soma e subtração. Se eu tiver sinais iguais. Então, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, 5 mais 7. Vocês já estão acostumados a fazer isso. Esse 5 ele é positivo, o 7 é positivo. Então, eu conservo o sinal e somo os números. Dá 12. Por exemplo, 23 mais 14. Os dois são positivos. Então, 23 mais 14, eu conservo o sinal e faço a operação de soma. 23 mais 14 dá 37. E se meus dois números forem negativos? Olha só, se eu tiver menos 3, menos 4. Eita, e agora? É uma operação de subtração. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, sinais iguais. Conservo o sinal e somo os números. Menos 3 menos 4 dá menos 7. Agora,
menos 11, menos 8. Sinais iguais, menos 11, menos 8, conserva o sinal e soma os números. 11 com 8, 19. Então, dá menos 19. A gente também pode pensar da seguinte maneira, quando a gente tiver números negativos. Eu estou devendo R$5 para o meu pai, estou devendo R$2 para minha mãe. Então, no total, eu fico devendo R$7, tá bom? Então, com dinheiro a conta sempre é mais fácil, né? A gente sempre consegue fazer mais rápido. Então, quando os sinais forem iguais, a gente faz dessa maneira, tá bom? Agora, e se os sinais forem diferentes? Então, sinais diferentes. Se eu tiver assim, 5 menos 3. Se os sinais são diferentes, eu vou ver qual é o maior número. Quem é maior, o 5 ou o 3? O 5, o sinal dele é positivo. Conserva o sinal e subtrai os números. 5 menos 3 dá 2. Professor, mas esse eu já sei fazer. Esse aqui era o que eu já fazia antes. Então, continua fazendo do mesmo jeito. Agora, se eu tiver assim, menos 11 mais 7. Como que eu faço? Bom, menos 11 mais 7 tem sinais diferentes. Então, eu pego o 11 e o 7. Quem é maior, 11 ou 7? É o 11. O sinalzinho que está na frente dele é menos. Então, a minha conta vai dar menos. Aí eu faço 11 menos 7, que dá 4. Então, o resultado é menos 4. A gente também pode pensar em termos da minha reta real. Tá bom? Então, eu tenho a reta aqui. Vou colocar ali os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu estou aqui no 5. Quando eu faço operação de menos, eu estou andando para a esquerda. Então, 5 menos 3, eu vou andar 3 casinhas. 1, 2, 3. Onde eu parei? No 2. Vamos ver com o próximo aqui. Eu tenho o menos 11. Menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3 e assim por diante. Quando eu faço a continha de mais, significa que eu estou andando para a direita. Então, eu estou no menos 11. Eu vou andar 7 casinhas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parei no menos 4. Olha o resultado. Menos 4. Tá bom? Então, muita atenção nas continhas com os números inteiros. Continha de mais e de menos, de soma e de subtração. Tá? Muita gente consegue fazer as operações, mas quando chega aí na parte dos números inteiros, acaba errando alguma coisinha. Muito cuidado com isso, tá bom? Agora a gente vai ver as operações de multiplicação e divisão. A multiplicação e a divisão, elas têm a mesma regrinha, tá? E por incrível que pareça, é mais simples que da soma e da subtração, tá? Como funciona a multiplicação e a divisão? Então, vamos lá. Sinais iguais. Sinais iguais, gente, sempre vai dar positivo. Então, se a gente fizer positivo vezes positivo, dá positivo. Se eu fizer negativo vezes negativo, dá positivo também. Se eu fizer positivo dividido por positivo, dá positivo. E se eu fizer negativo dividido por negativo, dá positivo também, porque os sinais são iguais. Então, olha só. Imagina que eu tenho assim, 5 vezes 3. Já estamos acostumados a fazer isso aqui. 5 vezes 3 dá 15. Agora, se eu tiver menos 4 vezes menos 5. Menos vezes menos dá mais. Então, isso dá mais 20. Se eu tiver aqui 45 dividido por 9. 45 dividido por 9, positivo dividido por positivo dá positivo. Dá 5.
E se eu tiver menos 27 dividido por menos 3? Negativo dividido por negativo, sinais iguais dá positivo. Então, dá mais 9. Tudo bem? Então, essa regrinha de multiplicação e divisão é mais simples que as regrinhas de mais e menos. Sinais iguais dá sempre positivo. Agora vamos ver quando os sinais forem diferentes. Gente, se sinais iguais dá sempre positivo, sinais diferentes sempre vai dar negativo, tá? Então, se eu tiver positivo multiplicado por negativo, dá negativo. Negativo multiplicado por positivo, dá negativo. Se eu tiver positivo dividido por negativo, dá negativo. E se eu tiver negativo dividido por positivo, também dá negativo. Então, vamos lá. Se eu tiver o seguinte, 36 vezes menos 2. 36 vezes menos 2. Positivo vezes negativo, dá negativo. Menos 72. Negativo vezes positivo. Menos 3 vezes 4. Menos 12. Divisão. 25 dividido por menos 5. Sinais diferentes, então vai dar negativo. Menos 5. E se eu tiver menos 40 dividido por 10? Negativo dividido por positivo dá negativo. Dá menos 4. Tá bom? Então, gente, é dessa maneira que vai aparecer as operações com números inteiros. Tá bom? Então, vamos ver se isso aparece ou não no Enem. Então, vamos lá, gente. Olha só. Questão 176, que caiu no Enem de 2014, diz o seguinte. Um executivo sempre viajava entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6 horas. Ele sempre pega um voo que sai de A às 15 horas e chega à cidade B às 18 horas. Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A no máximo às 13 horas do dia seguinte. Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve pegar um voo saindo da cidade B em horário local no máximo. Então, como a gente vai fazer isso? Primeira coisa a gente tem que pensar é que tanto a viagem de ida quanto a de volta, o tempo de voo vai ser o mesmo, tá bom? Porque senão aí fica impossível a gente calcular, tá bom? A não ser que ele tenha dado. Então, no enunciado fala aqui que o tempo de viagem é de 6 horas. E ele pegou o avião às 15. Então, 15 horas mais 6 horas dá 21 horas. Então, ele deveria chegar lá às 21 horas. Só que marca que ele chegou às 18. Então, 18 horas menos 21 horas, isso dá menos 3 horas. Tá? Ah, esse tempo deu negativo. Não, gente, a gente está falando de fuso horário. Tá? Significa que o horário tem que ser 3 horas a menos. Tá bom? Então, como ele tem que fazer? Ele tem que chegar na cidade A às 13 horas, tá? Então, e o tempo de viagem é de 6 horas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 13 horas menos 6 horas. E isso dá 7 horas, tá? Só que tem a diferença do fuso horário, que eu achei aqui. Então, 7 horas menos 3 horas, e isso dá 4 horas. Então, gente, essa questão do fuso horário é importante. Pode aparecer tanto na física aí, quanto na geografia, tá? Então, a gente usa números também inteiros no fuso horário, tá? Então,
positivo, que o país vai estar num horário a mais que o nosso, negativo, porque o horário vai ser anterior ao nosso. Então, o que a gente descobriu aqui? Que a diferença de fuso horário era de 3 horas. Justamente a gente aplicou isso para calcular o horário que ele tem que sair, tá bom? Então, vamos lá, mais um exercício. Vamos lá, mais um aqui envolvendo fuso horário, tá? Esse é do Enem de 2008. O sistema de fusos horários foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Cada fuso corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana do fuso zero. Passando um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo-se assim 24 fusos e o sistema de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se uma hora. Para cada fuso a oeste do fuso zero, subtrai-se uma hora. A partir da Lei nº 11.662/2008, o Brasil, que fica a oeste de Greenwich e tinha 4 fusos horários, passa a ter somente 3 fusos horários. Em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha está no fuso 2, Amapá está no fuso 3 e o Acre no fuso 4. A cidade de Pequim, que sediou os 29º Jogos Olímpicos de Verão, fica a leste de Greenwich, no fuso 8. Considerando que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, a que horas os brasileiros que moram no estado do Amapá, devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura. Então, gente, mais um exercício aí envolvendo números inteiros, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente vai fazer esse exercício aí? Primeiro, se Pequim está às 20 horas e 8 minutos no fuso 8, então ele está 8 horas a mais do que o de Greenwich. Então, eu vou fazer 20 horas menos 8 horas. E isso aqui vai dar 12 horas e 8 minutos. Então, esse aqui que a gente achou é de Greenwich. Beleza. Agora, o fuso horário do Amapá está 3 a oeste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair também. Então, eu vou fazer 12 horas menos 3 horas. Então, dá 9 horas e 8 minutos. Então, aqui é no Amapá. Então, é como se a gente tivesse o seguinte. Aqui está Pequim, né? Então, como eu ando para a esquerda aqui, eu vou andar exatamente o 8. Vou dar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está Greenwich. Eu volto mais 3. 1, 2, 3. E aqui está o Amapá. Tá bom? Então, gente, qual é o horário que vai aparecer? 9 horas e 8 minutos. Tá bom? Então, olha aí como isso aparece no Enem. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do link uma listinha exatamente disso para vocês poderem estudar, para poder ajudar aí a reforçar essas operações, tá bom? Espero que vocês tenham entendido,
gostado da explicação e da resolução desses dois probleminhas aí dos exemplos, tá? Não esquece de pegar as listas, é material gratuito para vocês. Eu espero que ajude bastante e continuem estudando para o Enem, tá bom? Encontro vocês no próximo vídeo que vai ser lançado aí na quinta-feira, tá? Bons estudos a todos e até a próxima!